Afinal, como é servir na fronteira pelo Exército? Cara, meu nome é Gabriel de Mello, sou um sargento da ativa, servi em Manaus por 6 anos no primeiro BIS aeromóvel, hoje não sirvo mais lá, mas ainda faço parte do Exército, ainda sou da ativa, ainda sou sargento. Beleza, rapaziada? Vamos lá. Vamos falar sobre servir de fato na fronteira, tá? Então, por exemplo, para você servir na fronteira, a gente está falando que você está indo para um PEF. O que é PEF? Pelotão Especial de Fronteiras. É um local onde o Estado é muito distante de tudo, geralmente. Tem um posicionamento estratégico na fronteira para garantir que nenhuma outra força, nenhuma outra, sei lá, a Colômbia invada, a Venezuela invada, enfim. Para ter a presença de fato do Estado, e às vezes é a única presença do Brasil. Não tem polícia, não tem médico, não tem posto de saúde, não tem nada. Então, realmente, o PEF geralmente, tá? Não é uma regra 100%, até porque temos PEF, por exemplo, em Pacaraima, e Pacaraima até muito estruturado para ser um local de PEF, né? Pensando que é um local de PEF, tem muita coisa lá. Mas a maioria das vezes você vai servir em locais onde não tem nada, velho, não tem nada, e o PEF, ele por si só é uma pequena vila militar. Então o pessoal do PEF cria galinha, planta a comida, planta cebola, planta tomate, planta parada, leva a família pra lá e vira uma mini vila de militar, velho. Então ao mesmo tempo onde, tanto que o lema, se eu não me engano, é pátria, trabalho e família, tipo assim, você trabalha onde você cria sua família, onde você vive, cara, realmente é uma comunidade militar ali, onde o tenente, que vai ser o comandante do pelotão, né, comandante do PF, ele é o cara mais antigo, daí tem geralmente tem um subcomandante ali, que geralmente é um tenente também, um aspirante, e daí tá ali os sargentos, tá os cabos, os soldados, cada um com a sua casinha, não tem uma grande estrutura, geralmente movida a gerador, né? Precisa de um gerador ali, não tem energia o tempo todo, às vezes não tem energia nunca, precisa toda hora de um gerador, enfim. Então, cara, se você é um local onde você vai viver trabalho e família ao mesmo tempo. Às vezes você está em casa, num dia normal, e vai tocar uma sirene lá, por exemplo, no Vila Bittencourt, toca a sirene lá porque o pessoal passou um contrabando lá que não era para passar do jeito certo e os caras vão embora. Velho, o que você tem que saber é que você vai realmente viver na fronteira. Só que você não consegue ser transferido para um PEF. O PEF, ele faz parte de um batalhão. Então, geralmente você faz parte de um batalhão e dentro desse batalhão você é selecionado para ir para o PEF. Então, você não precisa ficar, você não vai ficar 2 anos. Geralmente, quando a gente vê o pessoal ficando no PEF, fica 6 meses. Tem colega meu que ficou 6 meses, foi para Boa Vista, por exemplo, Boa Vista, 7º BIS, tem uns 7, 8 PEF. É muito PEF que tem em vários locais. E daí, esse meu camarada, ele ia pro PEF, ficava os seus 6 meses, voltava, ficava 1 mês no batalhão, ele mesmo pedia para voltar pro PEF. Então ele ficava toda hora indo pro PEF. Por que tem gente que gosta tanto do PEF? Se o PEF, pô, é 24 horas trabalhando, pô, tá uma barulheira aqui, desculpa, rapaziada, mas é que eu tô na casa dos outros. Por que tem gente que ama tanto o PF, quer tanto viver no PF, e tem gente que odeia o PF? Primeiro que tem gente que odeia o PF por aquilo que eu falei pra você. Você vai viver num local totalmente isolado, onde você não tem um mercado pra ir, onde você não tem nada. Muitas vezes você tem que criar a galinha, tem que plantar as paradas. Vai viver naquela comunidade onde, pô, às vezes não tem internet. Hoje em dia tá mais fácil, que hoje em dia tem Starlink, né? Mas mesmo assim é bem mais complicado. Você não tem essas infraestruturas que tem. Porém, tem gente que é um PF porque paga 2% ao dia. Então, em um mês, cara, você vai ganhar 60% a mais do seu salário. Aí, se você tá na selva, em comparação com o pessoal que tá aqui em Santa Catarina, por exemplo, aqui você tem um salário. Quando você vai pra selva, por exemplo, para Boa Vista, você já ganha 20% a mais. E se você tá em Boa Vista e vai para um PF, você vai ganhar 60% a mais os 20 da selva, 80% a mais que um salário normal de um sargento. Ou seja, você vai praticamente dobrar, quase dobrar o salário de um terceiro sargento aí, de um segundo sargento, de um primeiro sargento, de um tenente, enfim, independente do cargo que você for, do posto ou da graduação que você tiver. Beleza? Então, cara, PEF, um ótimo local para ganhar dinheiro. Tem gente que vive fazendo isso, vive indo para PEF, gosta, o cara que não liga de ir pro interior, até gosta dessa vida. Eu mesmo acho que gostaria de fato, não diretão igual esse meu parceiro fez, mas pelo menos uns 6 meses vivendo num PF, cara, é mais tranquilo a princípio, porque não tem grandes oficiais, não tem
grandes formaturas, então você é muito mais tranquilo o dia a dia, é muito mais fácil, muito fácil entre aspas, porque você tem que fazer o PF existir, né? E às vezes você tem contato com comunidade indígena, vai precisar de alguma coisa, vai acontecer alguma coisa no PF, mas na bucha é muito mais tranquilo, é muito mais maleável as coisas, só que você está longe de infraestrutura, beleza? Então, fica aqui o vídeo sobre PF, sobre como servir na fronteira. Então, você precisa ir para um batalhão que possua PFs. Então, por exemplo, você vai para Tabatinga, Tabatinga tem lá Vila Bittencourt como PF, é um exemplo. Vai para Boa Vista, tem 7 PFs, entre eles Pacaraima, que Pacaraima é um PF tranquilo. Rio Branco vai ter PF também. Enfim, acho que, não lembro se Guaíra tem PF no Paraná, não lembro. Beleza, rapaziada? Gostou do vídeo? Gosta desse tipo de conteúdo? Esse conteúdo aqui, ele vem oriundo de um comentário do último vídeo aí, do penúltimo vídeo, porque eu já mandei um vídeo aqui, deixei programado, mas esse aqui do vídeo, até esqueci o tema do último vídeo. E, enfim, comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você quer ver, não esquece de curtir, que é a única coisa que eu te peço, e de se inscrever no canal. Um grande abraço, tamo junto, até mais, fui!